tudo certo. E eu aprendi com a Silvinha, eu nunca vou lembrar o nome dela, mas se vocês perguntarem para o Reni, eu sei que o Reni anda mais um pouco sumido daqui, ele vai lembrar o nome dela, mas eu acho que era Tatiminha. Enfim, uma vez eu perguntei para ela lá em Blumenau, tudo bem, irmã? Fazia um ano que eu tinha me convertido aqui, estava lá no curso da Cruz Azul, e encontrei aquela senhorinha e perguntei, está tudo bem, irmã? Tudo bem, não, irmão, tudo bem, só no céu. E é verdade. Mas às vezes parece que tem dias que nada dá bem, né? Nada fecha certo. Então hoje eu tomei um calote de uma empresa de ônibus aí que me fez gastar 6 vezes o que eu ia gastar com aquele ônibus, porque eu fiquei no meio da estrada esperando e ele não apareceu e o 0800 deles não informa nada. Peguei outra condição e vim, né? Mas aqui estamos, isso que é importante. Pequena explicação, porque eu cheguei um pouco também meio apavorado. Não dá para mudar a temática, queridos. Não dá para mudar a temática diante das nossas necessidades. E as nossas necessidades não mudam. Por que eu não vim de ônibus? Porque daí passaram 2 ônibus de uma empresa que eu tenho até cartãozinho, nem ia mexer no bolso. E eu acabei não pegando, apostando no outro que vinha. Mas quando eu vi que fazia 40 minutos que ele devia ter saído, mesmo que ele apareça, eu estou morto. Aí peguei um Uber. E aí o Uber não vem pela Marginal, vem pela Via Expressa 282, saída da ponte. E aí é a 0 por hora, 0 por hora, 0 por hora, 1 por hora, 0 por hora, 1 por hora. É impossível não conversar com o motorista. E sabe que coisa maneira conversar com o motorista? Aquele de hoje, esse que eu vim de Uber, ele, falando rapidamente da história dele, ele perguntou se eu tinha compromisso, eu falei que tinha às 8, o que eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer o que eles chamam de uma palestra, mas era na verdade uma pregação do Evangelho. Aí ele falou, eu também fui criado na igreja evangélica. Ele não soube descrever a igreja que era. Não soube, mas daqui a pouco falou assim, é uma igreja luterana, e ela ali no centro da Palhoça. Bom, é a igreja luterana da Palhoça, que é a nossa parceira aqui e tal, né? Fez até a confirmação lá com um dos grandes pregadores que essa grande Planalto já viu, que é o pastor Arno Paganelli. Aprendeu daquele homem, desse Arno Paganelli. Alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer e ouvir a palavra do evangelho daquele homem, o evangelho verdadeiro. Como aquele moço também ouviu. Mas não está firme no evangelho, nem na igreja. É um bom homem, tem uma ética moral muito boa, uma ética moral, tem uma ética prática, uma moral muito boa. Acredito nos valores que a Bíblia também defende, que a Bíblia ensina, e tal, mas acredita de outro jeito. Mas, de novo, porque o Evangelho é alguma coisa maior do que uma ideia. E hoje eu queria falar justamente sobre o que é o Evangelho. Quinta-feira da semana passada, essa aqui é a introdução que eu ensaiei, que às vezes o pregador ensaia também, tá? Não tem nenhum pecado em se preparar, porque Deus colocou essa mensagem na minha cabeça, mas Ele exige que eu me prepare para entregar a palavra. Isso sempre foi assim. Fazer coisa mal feita não é para Deus, não é para Deus que se faça. Na quinta-feira da semana passada, vocês receberam aqui uma visita. Se falou, se deu um testemunho ou não, eu não sei. Eu vi uma foto dele ali com o Godoy? Não. Com o Mineto. E o David esteve aqui. Não sei se ele deu algum testemunho aqui, junto com o pregador, com o pastor. Deu testemunho dele? Não. Pois, não? Fez oração. Fez oração. Minimamente, beleza. Aí eu vi uma foto lá, porque era dali do plantão, lá na minha casa. Olha, Sérgio, você conhece? Não reconheci, cara, muito magro, bem diferente. Falei, olha, eu não tô, esse é o David. Falei, o David Cigano? Isso. Pô, tá magro? Tá magro. Acabou de sair da cadeia, pelo menos há algum tempo que ele na cadeia. E tá magro, mas tá firme, que legal. E aí eu falei, para ele você pode dar o meu contato. E logo em seguida ele mandou uma mensagem. É aquela coisa, eu tenho uma gratidão muito especial e muito grande pelo meu terapeuta até hoje, porque além de ele fazer um processo terapêutico comigo
com vistas à dependência química, ele pregou o evangelho para mim e me trouxe a conversão. E com o David aconteceu a mesma coisa, ele chegou à conversão aqui, e aí ele escreveu isso, e disse uma coisa interessante. Ele disse, eu falei, olha David, se Deus te converteu dentro do sereno, você tem que dar graças a Deus. Talvez não foi exatamente o meu trabalho. Não, você é muito responsável pelo que aconteceu comigo e tal, porque você me bateu muito, e eu falei, bom, realmente às vezes a gente precisa apanhar. Eu dou graças a Deus também, porque o meu terapeuta me bateu muito, e muito forte. Eu vou bater nesse bichinho. E isso me despertou. Daí o David completou com uma coisa que realmente vem de Deus, não vem de nós. O David falou assim, Edson, às vezes é preciso bater mesmo. Às vezes o dependente químico precisa apanhar para ele tomar um choque e cair na real. Mas não adianta bater se não mostrar o caminho. Não adianta só bater e não ensinar o caminho. E aí ele disse, por isso que eu te agradeço, porque você me ensinou o caminho. E eu lembrei que também aqui no Sereno pessoas me ensinaram o caminho é só um, é Jesus. E esse papo com o David me fez lembrar de uma coisa. Por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver, em Romanos, capítulo 1. Agora nós já deixamos os evangelhos para trás. Já pulamos o livro de Atos, então já quinto livro. E depois Romanos, que é o sexto livro do Novo Testamento. Então ser Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Essa carta de Romanos, para nós hoje, 2024, da era cristã, os historiadores teimaram agora em mudar e diz que temos que chamar de era comum, porque não se pode fazer apologia ao nome de Jesus, do Cristo, mas ela só é dividida assim por causa da nascimento de Jesus, então é só uma hipocrisia idiota. Neste momento, essa carta é muito importante para nós, porque lá em 1500 e pouco, 1500 e algumas coisinhas, estudando essa carta, lendo essa carta, o doutor Martinho Lutero, professor de teologia na faculdade de Wittenberg, na Alemanha, ele conheceu a graça de Deus na teologia e experimentou na vida dele. Foi convertido ao Evangelho e começou a questionar a Igreja Romana e os seus dogmas e as suas vendas de indulgência. Daí, lá no 31 de outubro de 1517, esse homem pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e ali começou o que nós hoje chamamos de Reforma Protestante. Digamos que alguns anos depois, no próximo século já, um outro homem costurou melhor esse negócio, concluiu melhor esse processo, que é o João Calvino, mas a partir da carta aos Romanos, onde Lutero encontrou a mensagem da graça de Deus, ele revolucionou o mundo com esse negócio chamado Reforma Protestante. Com o Evangelho, resgatou a mensagem do Evangelho para dentro do mundo chamado cristão. E assim isso tem chegado para nós 500 e poucos anos depois. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14. Eu incluí o versículo 14 porque o David me disse, e isso é comum. Você, um dia, quando você estiver longe daqui e bem, você vai escrever para o seu terapeuta, telefonar para ele, mandar um WhatsApp, vir aqui, dar um abraço e dizer, eu devo muito a você. Isso é comum. Mas o que talvez você não saiba, como talvez o David não tenha refletido ainda, é que a minha ação de pregar o Evangelho, ela é também por uma dívida que eu tenho com os dependentes químicos e com as pessoas em geral, o povo do mundo em geral. Porque eu sou um dependente químico, eu fui um drogado, e o Evangelho me resgatou disso e do inferno. Por isso, como Paulo 14, versículo 14, Romanos 1,14, posso dizer, vamos ler Paulo, eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque no Evangelho
é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, que prendem, que freiam, detêm a verdade em injustiça. É uma motivação. Vocês sabem que Jesus desceu do céu, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, a pessoa do Filho, aceitou o desafio de encarnar, e não encarnou como o Thor dessas histórias lá dos vikings, né? E vem aqui para a Terra, sai lá do Olimpo, ou sei lá de onde, não, de Asgard. Thor sai de Asgard, o Olimpo é outra coisa. E vem um homem feito, com martelo na mão, para dar paulada nos bandidos e mostrar o poder dele. O Deus eterno, quando fez essa história verdadeira, e é a única de um Deus encarnando, ele é o único Deus verdadeiro, ele veio como um bebê indefeso. Ele veio como um bebezinho para uma manjedoura, ele veio como um homem poderoso. Por que fez isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse dar o filho é dar o filho ao mundo, para que o mundo crucifique esse filho. Tudo isso era sabido, tudo isso era plano de Deus. E esse filho vem, obviamente, por amor ao homem perdido. É muito clara nos evangelhos e em todas as profecias que apontam para Jesus, é muito clara a ideia, a certeza, a verdade que Jesus é a manifestação maior do amor de Deus. É o amor de Deus em ação, com uma palavra amorosa em ação, o verbo eterno de Deus em ação. Então, por amor ao perdido, esse homem vem ao mundo e dá a sua vida. Sim. Se você ler o capítulo 2 de Filipenses e deixar um pouco aquele emotivismo barato de lado e pensar, ruminar aquela palavra do capítulo 2 de Filipenses, vai chegar um versículo que diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente a quem? A você e a mim? Obviamente que não. Ele nos amou, mas a morte de cruz do Senhor Jesus foi também, e acima de tudo, um ato de obediência ao Pai que na eternidade decidiu, como escreveu o apóstolo, o profeta Isaías, no capítulo 53, decidiu moê-lo e fazê-lo enfermar na cruz por nós. E por obediência ele foi até a morte de cruz. E por isso, por essa obediência, diz a palavra, Deus o exaltou acima de todos, para que ao nome do Senhor Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acima de tudo, as coisas são para a glória de Deus. Acima de tudo, qualquer coisa é para a glória de Deus. Qualquer ação minha, qualquer ação de qualquer anjo, qualquer ação de Deus, de qualquer das pessoas de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, da Trindade unida, da Trindade paralelamente na sua economia, no seu trabalho, tudo é para a glória de Deus. Por isso que eu não posso cantar aquele corinho sem vergonha que diz que é para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, porque Deus não fez nada para a nossa alegria. Deus, tudo o que fez, fez para a glória de Deus. Eu rifo alguns corinhos, da minha língua, e me irrito quando ouço, porque eles ofendem a palavra de Deus. Mas vocês podem continuar cantando. Mas eu explico por quê. Porque tudo foi feito, e tudo existe, e tudo subsiste em Cristo, para a glória de Deus. E Paulo diz, eu sou devedor, mas
Mas ele não diz que é devedor a Deus. Ele diz: eu sou devedor tanto a judeus, quanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a ignorantes, quanto a doutos, sábios. Por que Paulo se sentia devedor aos gentios, às pessoas? E até aos judeus também. Ele diz depois que o evangelho é para a salvação dos judeus, mas ele se sentia muito devedor aos, ele diz, tanto a gregos quanto a bárbaros. É assim, os cultos e os incultos, os letrados, os instruídos e os que não têm instrução, sábios e ignorantes. Porque um homem cheio de sabedoria do mundo, e até uma sabedoria religiosa, uma sabedoria milenar judaica, um dia foi atingido pela graça do Senhor Jesus. Um homem que perseguia Jesus na pessoa da igreja, que é o corpo de Jesus na terra, esse homem um dia, sem nenhum merecimento, pelo contrário, perseguindo, foi alcançado pelo seu perseguidor, por aquele a quem ele perseguia, com uma mensagem de amor, uma proposta de transformação e vida. E ele diz: se eu fui alcançado pela graça, se não há nenhum mérito em mim, e não há, eu sou devedor. E lá na frente, em outro texto, ainda Paulo diz: e ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é alguma coisa que é exigida de Deus daquele que foi impactado e convertido ao Evangelho. Veja, eu não estou falando de mim, eu sei. E hoje, claro que esse texto também é para mim. Ninguém está acima do texto bíblico. Ninguém. Mas esse texto de hoje, no qual eu já meditei, no sentido de ruminar, ir e voltar pensando, e às vezes acorda do sono, acorda mesmo de madrugada e vem um pensamento a respeito daquele texto, e daí anota em algum lugar, procura o celular, acha, vai no bloquinho, anota, ruminando no texto para saber o que de melhor pode trazer para esse povo que Deus vai colocar diante de você. Por isso que eu peguei o versículo 14 em diante, porque assim, é claro que para mim é óbvio isso, que eu também sou devedor a todos vocês e a todas as pessoas de maneira geral, no sentido de pregar o Evangelho, em obediência a Deus, porque Ele disse aos discípulos: eu recebi toda a autoridade do Pai. Com a ressurreição, com a vitória na morte, com a ressurreição, Jesus começa o seu reinado e Ele diz: agora, eu não tinha até agora, mas agora eu tenho toda a autoridade, portanto, ide e pregar o Evangelho. Eu recebi toda a autoridade, portanto, ide e pregar o Evangelho. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque, na medida em que você disser para si mesmo, para o seu pastor, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu terapeuta, para o Zezinho ali do ônibus, para qualquer um, que você é um crente no Senhor Jesus, você tem a obrigação de pregar o Evangelho. Só não tem a obrigação de pregar o Evangelho aquele que não recebeu o Evangelho. Você não pode ter a obrigação de pregar o Evangelho. É impossível que se dê alguma coisa que não se tem. Você não pode me impedir, até você pode, mas não vai ganhar nunca $1 milhão, porque eu não tenho $1 milhão para te dar. Então eu não tenho como te dar. Mas se eu tiver $1 milhão e você estiver necessitando e eu puder, e daí eu não der só de ridiquice, só de ganância, daí eu estou em pecado. Mas se você me pega uma coisa que eu não tenho, eu não peco em nada dizendo para você que não tem, então tenho. Eu sei como é que funciona esses quartos aí dentro, gente. O Sereno já tomou atitudes que hoje não sei se toma, mas deveria. Inibir certos cultinhos que acontecem aí dentro. Inibir, seu Edson, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus o diabo também usa. Ele usou e muito bem usada com Jesus no deserto. Então não é porque é a palavra de Deus o negócio vai ficar assim, sendo sincero. A palavra de Deus usada por uma mente criminosa, ou maligna, ou pecaminosa, ela pode servir de pedra de tropeço. Aliás, o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, ele é rocha de salvação para os que nele confiam, para edificar o edifício espiritual da salvação, e pedra de tropeço para os que tenham duvidado. E por que eu digo isso? Porque às vezes quem está
querendo passar o evangelho é alguém que não é devedor a gregos e bárbaros e celtas e sábios e livres e escravos, porque não tem o evangelho para dar. Porque se você tem o evangelho para dar de boca para o outro e pagar geral, viu Paulo, que é assim, a Bíblia está assim, blá, blá, blá. Se você tem isso, você também tem que ter uma vida de evangelho para dar. Então, com Jesus, a coisa não é assim, frouxo, correndo frouxo. O profeta é conhecido se a profecia se cumprir. E o homem é pregador do evangelho se ele abre a boca e prega o evangelho e se ele vive o evangelho. Senão ele é uma pedra que clama. Deus também usa, porque Deus não é trouxa. Uma das coisas que as pessoas muito se vangloriam e uma das coisas que as pessoas muito tropeçam e caem é pensar que Deus é um bobão, um velho bobão, um vovozão que desesperadamente precisa do nosso agrado, e tira Deus para trouxa e fica fingindo que está fazendo a vontade dele e enganando o velhão e pensando que ele está lá, ai que lindinho aquele meu netinho. Mas Deus não é assim. Deus não é tempo mental, Deus é o Pai da sabedoria, Deus é o Deus que tudo conhece e sonda todos os corações, o seu e o meu. Então, se você não tem o evangelho, recebe o evangelho. Se o evangelho não impactou a sua vida, recebe o evangelho. Se o evangelho não matou você com Jesus na cruz e não fez você ressuscitar com Jesus para a vida eterna, vá voluntariamente, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. E vai ressuscitar com ele na glória. Porque se o evangelho já impactou você, se você já é um crente no Senhor Jesus, você é devedor a todas as outras pessoas que te cercam, no sentido de que você tem que anunciar o evangelho e viver o evangelho. Essa era a situação de Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque isso não é uma coisa específica de Paulo, uma idiosincrasia de Paulo, uma coisa que só faz parte da personalidade dele, um detalhe dele, pessoal, ou um privilégio, um direito, ou uma obrigação só dele. Paulo está falando isso, mas todo crente no Senhor Jesus é devedor a todas as pessoas, tanto aos cultos como aos bárbaros, ignorantes, quanto aos sábios, quanto aos indoutos. Para todos somos devedores. Por causa dessa dívida, dessa motivação, todo dia vem alguém aqui e traz o evangelho para vocês. Para nós todos. Foi assim, isso é assim, estava falando com o cara que me trouxe aqui, isso é assim há quase 30 anos aqui nesse endereço, e mais de 30 anos, quase 40 anos em todos os CDs. Todo dia o evangelho é anunciado. Porque sempre alguém foi impactado, transformado, renascido, vivificado pelo poder do evangelho. Aí Paulo diz: eu sou o devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, de modo que não é o caso agora de você vir formalmente me agradecer, a tornar essa gratidão uma coisa formal. Tem que agradecer aquele pregador que veio aqui. Gente, o pregador que veio aqui, ele veio trazer uma mensagem da parte de Deus, se ele é um crente do Senhor Jesus, veio pregar o evangelho, para homens para quem ele deve isso. Porque são seres humanos que estão compartilhando o mundo com ele nesse momento, ele tem a mensagem de esperança e salvação e vida. Então, é bom ser grato. O próprio apóstolo Paulo diz: aqui honra. Vocês fizeram bem em se lembrar de mim nas minhas tribulações e ofertar, escrever para as igrejas. Mas a gratidão do homem que recebe o evangelho deve ser ao autor do evangelho e o proclamador do evangelho. Falando de João Batista, o profeta diz: voz do que clama no deserto. Esse é só uma voz do que clama no deserto. Quem tem o evangelho é aquele que clama no deserto, que é o próprio evangelho, que é o Senhor Jesus. Ele diz: por isso, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Eu faria uma paráfrase aqui, sem acrescentar e tirar do texto, sem me tornar maldito, só anunciando que estou fazendo uma paráfrase, restringindo as coisas, porque eu não vou para Roma, não vou pregar o evangelho de Roma, pelo menos não está no meu horizonte, mas eu digo, então eu posso dizer assim: não estou inventando esse versículo bíblico, estou copiando o versículo bíblico, aplicando na minha vida e dizendo
tanto quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis no Serene. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu percebi e comentei com o meu terapeuta 26 anos atrás. Eu disse para ele: Rolf, como é difícil viver o Evangelho aqui dentro. Eu fui convertido aqui dentro com 2 meses de internação. Na época nós chamávamos de internação, e eu ainda acho que é uma internação, mas tudo bem que o nome legal é acolhimento. Com 2 meses dentro da casa, eu cheguei ao Evangelho e publicamente dei meu testemunho de conversão. Eu disse para o meu terapeuta: não vou esconder isso para os outros. Agora é uma encruzilhada, porque essa é uma comunidade terapêutica evangélica. E aquele que se proclama evangélico, que aceitou Jesus, muitos fazem isso tendo uma esperança de ganhar as graças da casa. Outro que não faz dessa maneira, mas é visto pelos outros como alguém que só diz que aceitou Jesus para poder ficar de boa com os obreiros e tal. E é um troço complicado, que daí a casa, que é uma casa cristã evangélica, tem que tratar daquele acolhido que diz receber o Evangelho com toda alegria, porque tem que acreditar na sinceridade daquele homem e testá-lo e discipulá-lo e ver, esperar e dizer para ele e ver os frutos dignos de arrependimento que devem vir, estimulá-lo a isso, mas também não pode passar favoritismo. E esse cara também tem que correr atrás dos frutos dignos de arrependimento. Isso tem que começar a aparecer aqui, na frente dos outros mesmo. Porque aquele que tiver vergonha de testemunhar de mim diante dos homens, eu também terei vergonha de testemunhar dele diante do meu Pai, foi isso que Jesus disse. Então é um ambiente complicado, cara, porque é um ambiente muito cinismo para o próprio Evangelho. Pelo simples motivo de que muita gente daqui vem para cá já com o Evangelho até na raiz do cabelo. Se fizer aquele exame que eles fazem lá, que pega até 3 anos atrás, na raiz do cabelo, na coisinha do joelho aqui, no pelinho do joelho, vai dar Evangelho do cara desde antes de nascer, igreja e tal. Mas se Deus botar no fogo, vai queimar como palha, porque não tem obras dignas de arrependimento. Era só uma casca de Evangelho com os fariseus buscando batismo com João Batista. E Paulo diz: estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós. Não é fácil anunciar o Evangelho do Sereno, quero que vocês saibam disso. Existe muita discordância e hoje, cada vez mais, tanto que legalmente, tecnicamente, o Sereno não pode mais chamar esse momento aqui de culto, mas sim de palestra bíblica. E nós ainda podemos, pela liberdade religiosa que temos, porque a Bíblia ainda, nós falamos isso e ainda somos aceitos legalmente assim, como uma entidade cristã evangélica, que tem um livro que a norteia todo o seu programa terapêutico, toda a sua existência, norteia todo o seu regulamento, que é a Bíblia. E como é um livro milenar, temos o direito de ensinar sobre ele a todos os nossos acolhidos, porque é nele que cremos, mas esse direito até pedagógico de ensinar. Mas se disser que é culto e pregação da Bíblia, o cara pode se levantar aqui e amanhã dizer que não quer participar porque não pode, porque a lei não permite, porque o Estado é laico, porque é um monte de papagaio. E agora o Estado põe dinheiro aqui, né? Nós temos esse problema. Mas apesar disso, para quem prega o Evangelho, não existe impedimento. Para Paulo não existiu. Eu não quero minimamente me comparar a Paulo. Paulo foi um homem que em algum momento da história dele, eu não sei, não sou tão estudioso assim, ele foi apanhado pelo Evangelho, mas já era um homem feito, já tinha 30 e poucos anos e tal. E se viveu mais uns 30, se tornou um dos principais nomes do Evangelho em todo mundo, gente. Escreveu metade do Novo Testamento. Não dá para se comparar com Paulo. Mas ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu tento pelo menos imitar Paulo na ação de pregar o Evangelho com ousadia, sem deixar que alguma coisa intimide, obstrua a pregação do Evangelho. Então, pedagogia, sociologia, psicologia, história, tudo isso é bom. Quando essa ciência é boa, ela corrobora a pregação do Evangelho, ela ajuda na apologia, na apologética cristã, na defesa da fé, no combate à heresia, mas é o Evangelho, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui Paulo está usando a palavra grego no sentido de todo aquele que não é judeu.
Primeiro do judeu e depois de todo o grego, quer dizer, de todo aquele que não é judeu, de todo o gentio. Nós somos gentios. Alguém aqui é judeu de nascimento? Alguém aqui é judeu? Os judeus são judeus, 2000 anos depois, é um milagre, e eles são judeus, e não, é uma raça que não acaba, um povo que não acaba. Se nós não somos judeus, nós somos gentios, ele diz. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque ele primeiro foi comunicado ao judeu, não significa que eles são principais nisso, mas são os primeiros. Mas a graça alcançou o grego, todo mundo de fora também, todo que não é judeu. Ele diz, eu estou disposto a pregar o Evangelho, e quanto está em mim, o quanto de força eu tiver, eu vou usar para pregar o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. É uma motivação fantástica. Tem um pastor, quer dizer, falo assim, parece que eu vou dizer o tempo. Existe um pastor, existiu um pastor, pastor Oswald Smith, pastor canadense, tinha uma igreja, ou pelo menos ele tinha uma igreja no Canadá, não sei a nacionalidade dele, eu não estudo essas coisas a fundo, eu li o livro dele, conheço ele, sei que ele tinha igreja, ele era pastor da Igreja Batista em Toronto, Igreja Batista do Povo, em Toronto, no Canadá, não sei se ele é canadense ou não, mas ele escreveu um livro, um livreto, que eu tomei conhecimento desse livro quando eu era moleque, talvez 8 anos, na minha casa, mas eu li esse livro depois da minha conversão, e o nome do livro é Paixão pelas Almas. E nele, ele defende, como um grande evangelista que ele era, pastor Oswald Smith, ele defende que não adianta você ir pregar o Evangelho para as pessoas, se você não amar as pessoas. Mas essa não é uma ideia nova, o apóstolo Paulo escreveu isso onde? Em 1 Coríntios 13. Sem o amor nada funciona. É só um barulho, é só um metal que soa. Mas ele diz mais, ele diz, se você for pregar o Evangelho para alguém a quem o Espírito Santo de Deus não foi na frente e não comunicou o Evangelho, também não adianta. Então esse é um trabalho que é um trabalho bilateral. Existe a ação do Espírito Santo de Deus levando o pregador aonde o Espírito já comunicou o Evangelho para um e outro, para quantos o pregador nunca sabe para quem. Bastando agora, comunicou de maneira sobrenatural que a pessoa nem percebe, chamamos isso de regeneração. Bastando agora a pregação da palavra, da verdade bíblica, da verdade espiritual, de arrependimento de pecados, de fé no Evangelho, fé em Cristo Jesus, e essa pregação vai comunicar agora, cognitivamente, experimentalmente, inteligentemente, àquela pessoa que o Espírito já regenerou sobrenaturalmente, misticamente e até imperceptivelmente. Este Evangelho, agora essa palavra anunciada, vai fazer o efeito de converter aquela pessoa a Cristo e de resgatar do inferno aquela pessoa. Hoje à noite, é você essa pessoa? A obra de salvação de Deus, que Ele executa nos homens que Ele decidiu executar a obra, não executar os homens, em quem Ele decidiu executar a obra, essa obra, ela tem algum processo, e sem que você saiba, sem que você perceba, porque é um processo misterioso lá no teu íntimo, que ele é imperceptível, porque ele não depende da tua vontade, ele simplesmente acontece porque Deus soberanamente chega a você, o Santo Espírito de Deus te convence do teu pecado, da justiça e do juízo, ele te traz a mensagem de salvação, de regeneração, ele regenera você, ele transforma você naquele solo bom, do qual nós falamos semana passada, e quando a semente cai, daí existe a conversão, aí existe um novo nascimento, e esse você participa, esse você sabe, porque você tem que se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado, receber Jesus como Senhor, confessar Jesus como Senhor, crer em Jesus, usar a sua fé que é presente em Deus.
Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei que nós não somos aqui um apanhado de homens, não somos uma plateia aqui tão erudita assim. Eu sei disso. Via de regra, nós somos os homens comuns. Homens. Gente, medíocre é uma palavra que tomou uma denotação, uma conotação perversa, assim, maléfica, como é que eu diria? Ruim. Mas, na verdade, medíocre só quer dizer aquilo que é da média. E nós somos esses homens que são da média. Nós somos homens normais, comuns, do dia a dia. Em algum momento, nós tomamos um desvio, começamos a droga, nos tornamos para a sociedade, os drogados da sociedade. Mas, em termos gerais, somos os homens comuns como todos os outros, não há nada de muito especial em nós. Mas nós lemos. E agora nós temos celular desde a segunda fase, é isso? Desde a segunda. Já vai nascer com o celular desse da terceira ainda. Vou orar a Deus para cortar isso tudo, mas aí já vai de novo, é rede social, é Google, é manchetezinha, é mensagem, é o guru tal que falou tal coisa, é o cientista que falou tal coisa. A informação que nós recebemos do mundo, que é aquele famoso conselho dos ímpios, que nós já vimos no Salmo 1, eu estou devendo a vocês a explanação do Salmo 1, o conselho dos ímpios, que não é outra coisa senão tudo isso que vem do sistema mundano para dentro da nossa cabeça, nos predispõe, até pelo nosso desejo de fazer o que é mal, que é com esse que nós nascemos, é esse que nós cultivamos, o desejo de fazer o que não presta. E ainda com uma informação de cinismo, de humanismo, de ateísmo, de agnosticismo, de existencialismo e iluminismo, com tudo isso fervilhando a nossa mente, vindo por todas as direções, não é muito difícil que a mensagem do Evangelho aqui seja zombada. Gente, eu sei que está todo mundo me olhando com olhos de bastante interesse, eu vibro com isso, mas eu sei como é nos quartos depois, como será no resto da semana. Vai ter muita zombaria, até sobre isso que está sendo falado hoje. E você precisa ficar esperto com isso. Porque ou você está ouvindo a zombaria ou você está zombando. Ou você dá as costas e vai viver o teu Evangelho. Rejeita o mundo, renega o mundo, nega a si mesmo, cria uma inimizade com o mundo, e isso é amizade com Deus, e vai viver o Evangelho. Mas se você ficar por ali, ou você vai ficar ouvindo o conselho dos ímpios e espiando o caminho dos pecadores, daqui a pouco sentado de novo na roda dos escarnecedores, ou você vai estar fazendo isso já desde o início. Mas nesse ambiente que pelo próprio transbordar de evangelho que não funciona, de um evangelho que não funciona pela dureza dos corações, não porque ele seja ineficaz, se torna hostil ao evangelho, eu quero dizer exatamente como Paulo, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje aqui: não há vergonha nenhuma em se pregar o evangelho aqui, e eu não quero que o meu pregador se envergonhe, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não se assustem de eu dizer coisas que vocês não ouvem nas igrejas, mas que estão na palavra. A Bíblia diz que de tanto ouvir a palavra e endurecer o coração, um dia o homem receberá um cutelaço na cerviz. Diz, não falou coração, diz que de tanto ouvir a palavra e endurecer a cerviz, que é isso aqui, uma hora ele vai levar uma pancada de modo que não tenha mais cura. E quando a pancada na cerviz for tão dura, for tão forte, que uma cerviz dura não vai dobrar, vai quebrar. E quando quebra o pescoço do homem, e esse homem diz, e Jesus diz também essas coisas, sobre um evangelho que vai sendo ouvido e não vai sendo assimilado nem vivido, ele vai criando uma casca contra o próprio evangelho. E eu temo que você está com 50, 60 anos, 30, 40, e já ouviu muito evangelho, e cada dia que você ouve o evangelho, e não aceita o evangelho, não recebe Jesus como Senhor da tua vida para viver o evangelho, para viver em Cristo e Cristo viver em você, isso é evangelho. Cada dia que isso acontece, que o evangelho é anunciado, você ouve e não toma decisão que te leve a se entregar, se render a Jesus, cada dia desse, você com certeza está sendo endurecido para o evangelho, você está se endurecendo. Não é uma coisa que se possa ficar indiferente.
vou guardar aqui e um dia eu tomo uma decisão a respeito. Quem comigo não ajunta espalha. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não crê, quem rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então o Evangelho é uma palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, então é para todos, em todos os povos. Mas é preciso ser recebido de bom grado. Como nós vimos naquela parábola da semente, né? Quem recebe de mau grado acaba não recebendo inteiro, não entende nada, a palavra se perde, mas e agora? Falhou a palavra? Falhou o pregador? Falou Deus? Falhou o Deus? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Você percebe que está excluindo um monte de gente aqui? Se você pegar uma sala como essa, e amanhã, daqui a 10 anos, eu souber que nessa data, qualquer dia que seja de outubro desse ano, 2, 3 caras se converteram nessa palestra aqui. E eu vou dizer, pois é, o Evangelho foi o poder de Deus para aqueles 3, para aqueles 2, para aquele 1. E não era o poder de Deus para os outros? Era também. Mas, poder de Deus era, mas para a salvação só foi daquele que recebeu o Evangelho. Primeiro nós precisamos pensar, definir, decidir se nós queremos salvação. Sabe quando alguém quer te ensinar o caminho, dizer, não, vai por ali. Cara, eu não te perguntei nada, eu estou indo porque que eu gosto de fazer essa trilha, eu gosto de caminhar por aqui e tal. Mas é por lá, cara, eu não te perguntei nada. Se eu não estou perdido, eu não quero uma dica para chegar num lugar mais fácil, chegar a lugar nenhum. Você não sabe nem para onde eu quero ir, você não sabe quem eu sou. Está me vendo na estrada, já vem me dizer que é por onde que eu devo ir, por onde que eu não devo ir. Se eu não estou perdido, se eu não pedi a opinião de ninguém, se eu não pedi o caminho, se eu estou me sentindo seguro, eu não quero saber de ninguém chateando aqui, xaropeando e anunciando o caminho de salvação. E esse é o seu problema. E talvez você está aborrecido com a droga, com a vida de droga, uma vida miserável, uma vida em que todos os outros crescem e a gente só perde. Mas não está arrependido do seu pecado, então não se sente perdido espiritualmente. Então a mensagem do Evangelho não surte efeito aí. Porque a mensagem do Evangelho, o próprio Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas, cara, tem certas coisas que estão incluídas nesses termos. Quando diz para a salvação de todo que crê, obviamente que só pode ser para a salvação de todo que crê e que se sentia perdido. Aquele que ouve, que mesmo que está perdido, não crê, inclusive porque não se sente perdido, não reconhece a perdição, não admite que está perdido, e agora eu estou falando em termos espirituais, não vai, ele vai passar batido pelo Evangelho, ou o Evangelho vai passar batido por ele. Porque é óbvio que se uma coisa é a salvação para aquele que crê, ela tem que ser eficaz sobre aquele que estava perdido. Mas aquele que admite que está perdido. Por isso, uma vez fazendo um convite um pouco mais refinado, assim, Jesus Cristo falou em Mateus 11, 28, 29, 30, né? Mas no 11, 28 ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aí alguém leria a palavra todos, mas esquece que ele diz que estáis cansados e sobrecarregados. Então o primeiro convite aí não é para todas as pessoas, é para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Aí você vai dizer, mas quem que não está cansado e sobrecarregado? Quem não for Jesus. Porque todos estão cansados e sobrecarregados. Se a gente fizer uma pesquisa fora daqui, se a pesquisa não tiver nada de igreja, nada de evangelho, for longe, sereno, e alguém pergunta, você está cansado da vida que leva, você sente um peso nas costas, todo mundo sente. Os consultórios de psicólogos, os psiquiatras, as clínicas de neuroloucura aí, está cheio de pacientes. O mundo está enlouquecido, está ensandecido. O mundo está em cima de pânico, está depressivo, está estressado, está com burnout, está com não sei o que, está todo mundo doente. Mas quando você pergunta para alguém, você se sente assim espiritualmente doente? Não, estou de boa, eu sei o caminho, eu estou tranquilo. Então assim, esse não é para Jesus. É só para aquele que reconhece, que sente o peso e o cansaço espiritual. Aí é o convite, daí vai ter eficácia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como salvar um cara que diz que não está perdido? Jesus disse, por isso que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Unção não vai pedir, não vai no médico pedir remédio, e nem vai aceitar que alguém diga, eu sou médico, eu sou o médico dos médicos, eu tenho remédio para a sua doença. Mas eu não estou doente, cara, eu estou são. E estrebuchando de morto. Já está fedendo o cadáver. Paulo diz que o homem sem Jesus nesse mundo é como defuntos ambulantes. Todos nós. Antes de encontrar Jesus, antes de nos encontrarmos com Jesus, antes de sermos recebidos por Jesus, antes de sermos aceitos por Jesus para a salvação, antes de o termos confessado como Senhor e crido que Ele ressuscitou dos mortos, antes de sermos vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus em Cristo, todos nós somos como defuntos ambulantes. E o defunto, a tendência é feder. Mas às vezes está fedendo e ainda está, mas esse cheirinho é tão bom. Daí o Evangelho continua sendo o poder de Deus, mas não pode salvar, porque não crê. E é para a salvação de todo aquele que crê indistintamente. Não há acepção de pessoas. Não há uma classificação, não é porque aquele que é religioso, aquele que não é, aquele que é rico, aquele que não é, aquele que é da ilha, aquele que é de Niterói, aquele que é da Bahia, aquele que é da China, não. O Evangelho é universal. Ele ganhou em Jesus uma dimensão universal. Ele extrapola fronteiras e nações. E ele é oferecido a pessoas de todo o mundo, de todas as nações. Por isso que ele está sendo oferecido a você hoje aqui. Gente, imagina se fizer aqui uns exames sérios de DNA ancestral. O que tem de gente vai se surpreender. A gente deve ter ancestral até na Groenlândia, sei lá onde. Porque não existe uma raça, assim, uma raça pura, uma raça que é... Cara, o ser humano é uma mistura de tantas... Já fizeram essas pesquisas. Fizeram até com pessoas que tinham essa questão da proeminência do branco, outro e tal. Mas assim, não existem raças puramente negras, raças puramente brancas, raças puramente amarelas. A miscelânea é fundamental no mundo, é a realidade do mundo. E assim, se o Evangelho está pregando hoje aqui, está sendo pregado hoje aqui, como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, você está dentro de todo aquele que crê. Se você crer, obviamente, você está dentro da salvação, se você for um daqueles todos que crê. Agora eu tenho assistido algumas pregações muito boas também, e tem um pastor que está me chamando a atenção. Ele tem 63 anos, mas é um homem de um ministério já muito antigo. Mas o ministério dele, embora ele seja conhecidíssimo no mundo do Evangelho, como pregador e teólogo, o ministério dele é feito nas trilhas peruanas, entre os índios peruanos. Assim ali ele trabalhou a pregação do Evangelho. Uma vez ele disse, falando sobre isso. Imaginem vocês, eu estava me justificando ali ou contando uma história para o Godoy, de como eu cheguei aqui. Mas o Paul Walsh, contando uma história para o dia, ele disse assim, imagine que eu tenha chegado, ele estava fazendo uma conferência. Então ele disse assim, imagine que eu chegasse aqui 15 minutos atrasado. Tudo planejadinho, tudo legal, tudo começando, tal, e daí o pregador, o conferencista de hoje, nada. 15 minutos depois eu apareço e pego o microfone e anuncio para os irmãos, aí a turma sai, chegou o palestrante, pode pegar, pastor Paulo, tal, não sei o quê. Aí eu pego o microfone e começo a falar assim, pois é, gente, aconteceu o seguinte, eu estava vindo para cá e daí eu passei num túnel e tal e furou um pneu do meu carro. Aí quando eu consegui estacionar num lugar meio complicado, assim, de saída de túnel, eu fui ver a chave de roda, já era uma chave velha, estava enferrujada lá no chão do carro e tal, já grudou e já estava meio torta, e eu fiquei tentando tirar as portas dos parafusos da roda e aquilo complicou tudo. Quando eu consegui tirar a última, que eu dei uma pancada na chave mesmo, aquilo descolou a roda do carro também, o pneu saiu rodando e era uma ladeira, ele caiu, atravessou uma pista e eu corri atrás, porque era o pneu que eu tinha que coisa, aquilo pulou a pista e caiu numa outra pista. Eu fui atrás e quando eu pulei na outra pista, vinha uma carreta de 30 toneladas e não deu tempo pro motorista e ele pegou e pá! Me pegou com tudo. Aí ele falou assim, se eu contar essa história para vocês vão dizer, ou esse homem está louco, ou é mentiroso. Porque você não é abalroado, atropelado por uma carreta de 30 toneladas e chega inteirinho para contar a história. Beleza? Aí ele disse uma coisa que eu quero repetir aqui, porque eu queria que essa mensagem ficasse latente na tua cabeça. Se você não aceita isso no mundo natural, sobre uma carreta de 30 toneladas, pegar um cara de frente, numa velocidade que seja de 60 km por hora,
e deixar inteirinho para contar a história na frente, como é que você aceita que o poder de Deus para a salvação do mundo impactou realmente a vida de um cara e ele se apresenta exatamente igual ele sempre foi? Não tem nada mudado nele. Não é possível que isso aconteça. Se o Evangelho de Deus, o Evangelho que é o próprio Senhor Jesus, pregado pelos profetas, por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e pela igreja, esses 2000 anos, se esse Evangelho salvar você, você vai produzir alguma coisa diferente daquilo que você era, porque ele é o poder de Deus para a salvação do mundo. Ele não é uma palavra furada, uma ideia, um indicativo. Ele é o poder de Deus para a transformação do homem, para a salvação do homem. Obviamente, o homem perdido. E vai aparecer uma mudança, senão não era o Evangelho. Então não desanime quando você ouvir um cara pior do que você dizendo que ele já é um evangélico. E aí você desanima, esse troço não adianta, porque o cara diz que é evangélico, já é crente, tem 300 anos de igreja, olha a merda que ele está. Então não adianta, não desanime, não é o evangelho que está mentindo, é ele. Não tem evangelho. Se tivesse, seria como um cara que foi atropelado numa carreta de 30 toneladas. Tinha que estar todo esmagadinho da vida, porque é isso que Jesus oferece. Ele diz, você tem que renunciar a você mesmo, subir na cruz, morrer comigo, para ressuscitar. Daí teria que ser um outro cara, para depois de ter sido atropelado pelo evangelho. E essa é a proposta de Jesus para você, que você vai ser um outro homem. Uma nova pessoa, uma nova identidade em Cristo. Cristo vai viver em você e você vai viver em Cristo. Esse é o poder do evangelho. Dar para você uma nova vida. Não essa vida remendadinha. Nunca, jamais. Qual é a razão do Evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas de salvação. Era uma palavra militar. O exército saiu para guerrear na Campina, nunca dentro da cidade. E as mulheres, velhas, crianças e doentes ficavam na cidade, roendo as unhas e, no mundo grego, orando para tudo que era Deus para ver se o seu exército ganhava a batalha lá na Campina, lá longe. Bom, conforme a batalha se desenrolava lá, se o exército dessa nossa cidade vencesse a batalha, a gente que estava aqui roendo as unhas, morrendo de medo, porque se o exército inimigo vencesse, vinha e ia estuprar as mulheres mais novas, matar, sodomizar, quartejar os velhos, doentes, escravizar as meninas, fazer barbaridade. Então era uma situação de morte ali, porque tinha uma guerra lá no campo. E se a gente perde, a gente está morto. Mas o Evangelho era uma palavra que um cara vinha gritando. Quando o nosso exército vencia, mandava logo o general, mandava um cara gritando, um emissário para dentro da cidade gritando Evangelho, 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 que em grego significa vencemos, boas novas de salvação, significa nós já não vamos morrer. E aquela turma, quando ouvia isso do mensageiro dele, sabia que o exército deles venceu lá, e agora não era mais preciso morrer, porque o nosso exército venceu, e na cruz Jesus morreu. Ele conquistou a vitória para nós, para quem crê no Evangelho. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o pecado, e na ressurreição, vitória sobre a morte. E salvação de quê? Essa é uma palavra que sempre me intrigou, e eu sei que ela ainda divide um pouco os estudiosos, os teólogos, e eu tenho a tendência também de dar meu pitaco. Eu não sou nenhum teólogo, nenhum estudioso, mas eu também sou um homem crente, eu tenho minha mente, eu penso também. E eu me escandalizo um pouco quando eu penso essa questão da salvação que eles anunciam para aqui, uma coisa assim como você ser salvo do pecado, ser salvo do pecado. Como assim ser salvo do pecado? Eu sou crente, eu não estou salvo do pecado. Eu estou salvo do castigo pelo meu pecado. Mas eu convivo com o pecado. Eu estou perdoado do meu pecado. Quando Deus olha para mim, Ele olha através do sangue de Jesus e me veja sem pecado. Mas eu vivo nesse mundo pecando. Eu ainda vivo sob influência do pecado. Então essa salvação é fraquinha assim? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Veja, o Evangelho que é Jesus também veio do céu. Jesus veio do céu. E
estando no céu, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas não trouxe se fez, fazendo de homem, etc. Jesus é o Evangelho, veio do céu. E Jesus veio do céu e revela, ele é a máxima e perfeita revelação de Deus. Tudo o que Deus tinha para revelar se concentra em Jesus. E tudo aquilo que vinha sendo revelado aos poucos pelos profetas, aos milênios, para aquele povo de Israel, agora é perfeitamente revelado em Jesus para todo o mundo. Luz que se espalha sobre todas as nações. Mas também do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Talvez sentado nessa cadeira confortável, ouvindo essa palavra já por não sei quantas vezes, num ambiente como esse e até nesse ambiente agora, você já não se dê conta de um Deus irado. Talvez os pregadores do Evangelho brasileiro já amaciaram você tanto, falando de um Deus bonzinho, de um Deus Zé Amor, de seu filho do rei, e vitória, e não sei o que, e conquista, e você escolhe, e você pode, você faz, você acontece. Talvez mostraram um Deus que está barbudão branco, assim, uma barba maior que a minha, não sei se está faltando barbeador no céu, e Deus está com aquele barbão atrás do balcão lá, e sentado, com aquele sorriso bonachão, esperando todo mundo, que Deusinho, papaizinho e tal, tipo assim, Papai Noel. Mas aquele que tem o Filho, tem a vida, disse Jesus em João 3,36, o que porém rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Gente, permanece é um termo que desde o grego até agora, onde está traduzido para nós, significa que ela já é e permanece. É uma coisa perfeita em tempo, ou seja, eterna. Aquele que rejeita o Evangelho não será salvo pelo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ao invés de receber a revelação do amor de Deus e se relacionar com Deus em Cristo para a salvação da ira de Deus, vai ver revelada do céu no dia que apraz ao Senhor, no dia da justiça, no dia da vingança, no dia do derramar da ira, no dia do juízo final, vai ver vinda do céu a ira de Deus sobre si. Isso está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Porque o Evangelho não é um discurso furado, um discurso vazio, um discurso bonzinho, um discurso positivo, de uma mentalidade positiva, para você pensar positivo e você ir se driblando as situações deste mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que é de todo aquele que crê? Porque diz, o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Fé é a certeza de que existe aquilo que eu não vejo, ou como diz o escritor aos Hebreus, é a certeza de que existe aquilo que nós não vemos, e a certeza de que alcançaremos aquilo que esperamos. É a certeza de que existe um Deus irado, que em Cristo é um Deus salvador, que para aqueles que confiam nele e vivem pela fé, promete, e eles têm certeza pela fé de que receberão, o céu. Só o amor, o cuidado eterno, o consolo, o descanso eterno com Deus no céu. Se o Evangelho não é isso para você, e enquanto o Evangelho não for isso para você, ou seja, enquanto o Evangelho não for para você o poder de Deus, que te salva você, porque você crê, enquanto não for isso, de Deus se revela sobre você e já está a ira de Deus. Porque aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece, e esse permanece é terrível, porque não é só que já está permanecendo e permanece, é que permanece por toda a eternidade. E sem Evangelho, sem salvação da ira de Deus. E um dia que Deus vier para derramar toda a sua ira, os que não conheceram o Filho e por ele não foram conhecidos, não foram salvos pelo poder do Evangelho, porque não creram no Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vão ver daí finalmente revelada toda a ira de Deus que vem do mesmo céu que veio Jesus.
Do céu veio Jesus e os anjos cantaram para os pastores, anunciando e sendo o Salvador do mundo, anunciando salvação e sendo Ele o Salvador das pessoas, do mundo. E do céu se manifesta a ira de Deus. Aqui tem uma coisa que você precisa fazer uma decisão sobre receber o Evangelho ou esperar para pagar para ver, mas não é um jogo de truco. Deus não é um jogador, Deus é o Deus da palavra que não volta atrás e que diz sim, sim e não, não. É comigo ou contra mim? É salvo da minha ira no meu filho? Ou é um inimigo meu no mundo, contra o meu filho e contra mim, sobre o qual derramarei justa ira, aniquiladora ira e eterna ira? E ainda há uma possibilidade de você refletir sobre isso e fazer do Evangelho a tua salvação, porque poder para isso ele tem. Só que assim, não tem como eu transmitir esse poder para você, eu só posso transmitir a mensagem de poder. Se você vai esperar ver o poder em outro, você não vai. O poder do Evangelho, ou você recebe pela fé e daí você é salvo, ou você se perde justamente por causa desse poder rejeitado e você vai receber uma ira que é tão poderosa quanto o Evangelho, só que daí é para aniquilar. No dia certo, uma das duas coisas nós vamos receber: os que creram em Jesus, o galardão; os que não creram em Jesus, a perdição. Tudo eterno, tudo sem fim, tudo para sempre. Boa noite.